Bom, o próximo passo é faça um plano. Para mudar de carreira é essencial, fundamental, importantíssimo ter um plano. E eu acho que você já ouviu várias pessoas dizendo isso para você, né? Então, ter um plano é muito importante, já que você vai fazer uma decisão que mudará literalmente a sua vida. Inclusive, existem vários estudos que comprovam que existe uma forte ligação entre o estabelecimento de meta e o desempenho dessa meta, desse trabalho. E quanto mais claros de seus objetivos, mais probabilidade você tem de alcançar esses objetivos, essas metas. Portanto, então você precisa de um plano para cada etapa do seu processo. Faça um plano escrito que tenha uma meta SMART. Você já ouviu falar nessa meta? Essa meta SMART, ela adota um método para ajudar você a estabelecer metas claras, focadas, que irá aumentar as suas chances de sucesso em alcançá-las e tendo um desempenho e um desenvolvimento profissional bem sucedido. E o objetivo dessa meta tem como concentrar a atenção e os recursos no que é importante. E o que são esses recursos? São tempo, dinheiro e foco e energia. Então, o estabelecimento de metas é crucial para o gerenciamento eficaz do tempo e da sua carreira. E se você já tentou estabelecer uma meta e não conseguiu até hoje, é bem provável que você não usou uma boa método técnica, ou seus objetivos eram vagos demais, mutáveis ou impossíveis de serem conseguidos. Então, a partir desse vídeo, você conseguirá tirar do papel e colocá-los em ação. Mas você tem que fazer. E para se ter uma boa, eficiente meta, você precisa de uma meta que tenha 5 importantes partes, que por isso é que cada letra da palavra SMART, S-M-A-R-T, ele tem um significado. E vou te explicar como é. Sua meta, ela precisa ser S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de realista e T na verdade em inglês é time-based, que é limite de tempo, ou seja, um prazo. Então você precisa dessas 5 fases. E eu vou explicar em detalhes quais são essas fases. E uma das regras mais importantes para todas as fases é sempre usar uma linguagem clara, objetiva. Você precisa usar verbos que são ações. Então, combinado? Então, vamos lá. O S, ter objetivos específicos. Escreva a sua meta o mais detalhada possível para obter um resultado que você deseja. O seu objetivo ele deve ser fácil, de fácil entendimento e específico. E caso contrário, você não poderá concentrar seus esforços ou não se sentirá motivado para alcançar essas metas. O seu objetivo também deve conter uma detalhada descrição do que você deseja alcançar quando você realizar essa meta. E que tipo de ações você vai tomar para completar essa meta. Então aí responda essas perguntas. Primeiro, precisamente o que eu quero realizar? Quais ações serão tomadas? Então vou dar um exemplo de um objetivo fraco. Um objetivo que você provavelmente não vai alcançar. Por exemplo, meu objetivo é conseguir um emprego. Ponto. Não vai conseguir. Agora, o que é um objetivo SMART? Meu objetivo é gastar 35 horas por semana em minha busca de emprego nos próximos meses e em seguida analisar o meu processo. Agora vamos para M. M de metas mensuráveis. E o que é isso? É importante você ter metas mensuráveis, tangíveis, para você poder medir o seu progresso. E é essencial para você que possa acompanhar esse progresso e permanecer motivado ou motivada quando você consegue mensurar. E a avaliação do progresso também ajuda você a manter o foco, a cumprir os prazos, a sentir a emoção de aproximar-se do seu objetivo. Então, para esta fase, a pergunta a ser feita é a seguinte:
Quais métricas você usará para determinar se você atingiu a sua meta? Como você saberá quando alcançou essa meta? Bom, o seu plano de transição de carreira levará alguns meses para ser concluído. Então, você precisa definir alguns marcos considerando tarefas bem específicas a serem realizadas ao longo. Então, deixa eu explicar o que é um marco. O marco são uma série de etapas a serem cumpridas até o final da etapa, até o final da meta final, né? Então, os marcos, quando somados, resultarão na conclusão da meta final, da meta principal. E é essencial que tenha vários pequenos marcos até conseguir o seu tão sonhado emprego. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo de uma meta mensurável, fraca, que você provavelmente não vai conseguir. Por exemplo, quero ganhar mais dinheiro no meu próximo emprego. Agora, uma meta SMART é a seguinte: dentro de um ano, após começar meu próximo trabalho, meu próximo emprego, eu quero ganhar 30% a mais do que eu ganhei ou ganho. Veja que diferente. Agora vamos para A, que é as metas alcançáveis. Metas que o desafiam são importantes, mas elas também precisam criar metas realistas ou alcançáveis para uma situação financeira, familiar, trabalho ou como seu nível de habilidade. Então, criar metas que você não pode alcançar, que você acha que vai ser impossível, é muito desanimador e por isso que você tem que prestar atenção. E por um outro lado, objetivos que são mais fáceis, que não fazem crescer como pessoa. Uma boa meta, ela é desafiadora, mas ela não é extrema. Presta atenção. Metas alcançáveis são também pequenas e consistentes. Então pense nas seguintes perguntas: quão realista é o meu objetivo com base em outras restrições, como por exemplo, fatores financeiros, familiares, etc. Eu tenho habilidades técnicas e recursos necessários? Pense bem nisso. Agora um exemplo de meta fraca. Quero me tornar vice-presidente da empresa em 18 meses. Bem provável que você também não consiga, muito vago, não é verdade? Agora, um objetivo SMART é quando começar o meu novo trabalho, quero ser promovido ou promovida a um cargo de chefia dentro de um ano. Interessante, não? Agora vamos para o R, que é a meta realista. As metas realistas são aquelas que são consistentes com a sua personalidade e que são importantes para você e que atendam às suas necessidades e desejos. E crie metas realistas e dedique seu tempo, energia, foco e esforços a essa meta que são importantes para você. Então, o outro R que eu adicionaria também seria R de relevante ou significativas, importantes para você. Isso quer dizer que o seu foco será em algo que faz sentido para um objetivo mais amplo. E as metas, elas devem ser significativas para inspirar a realizar essas metas quando algo der muito errado, e é bem provável que dê, porque é assim a vida, não é verdade? Então, se você tiver uma meta ou um marco que se conecta com outras, é bem possível que você consiga focar e prosseguir com essa meta. E o objetivo realista responde sim a essas perguntas que eu vou te fazer agora. Essas metas, elas estão de acordo com seus valores? A meta está alinhada com os meus objetivos gerais da minha vida? Pense bem nisso. Agora vamos para o nosso exemplo. Um exemplo de objetivo fraco seria: quero tornar uma comissária de bordo. Minha mãe sempre disse que eu seria muito bom neste trabalho. Um objetivo SMART. Quero me tornar uma paisagista porque adoro trabalhar em ambientes externos e fazer trabalhos manuais. Eu adoro jardinagem. Veja que diferente. Agora vamos para T. T, que são metas orientadas pelo tempo. Qualquer pessoa pode definir metas, mas se não houver um prazo realista, é bem provável que você
não tenha muito sucesso ou quase nenhum sucesso. E é imprescindível, é muito importante fornecer uma data de previsão para as entregas ou marcos. Então faça perguntas específicas sobre o prazo da meta e o que você pode alcançar dentro desse período, desse marco. Então, fornecer restrições de tempo também cria um senso de urgência. Senão, bem provável que você se procrastinará e você não fará a sua meta. Então, na fase mensurável, falamos do marco ou etapas para atingir a meta final. Aqui, você precisa colocar datas para os marcos, bem como para a meta final também. E essa parte dos critérios da meta SMART ajuda a impedir que as tarefas diárias do cotidiano tenham prioridade sobre as suas metas a longo prazo. Então, uma meta com prazo determinado costuma responder as seguintes perguntas. Papel e caneta na mão. Qual é o prazo para atingir a meta? O que eu posso fazer hoje? Lembre-se que você precisa colocar esses prazos em calendários, no seu calendário físico ou online, para você poder realizá-las. E na verdade, sabe, os japoneses, eles dizem que plano sem data não é nem plano, são só sonhos não realizáveis. Interessante, né? Por isso que quando a gente fala que vai começar um trabalho amanhã, ou irá aumentar a sua rede de contato amanhã, esse amanhã nunca chega. Porque são pensamentos e não metas. Então agora você entendeu, não é verdade? Então vamos para o nosso exemplo? O objetivo fraco, que seria, vou construir minha rede de contatos de busca de trabalho. Essa é uma meta muito fraca. Agora, o que seria um objetivo SMART? Vou entrar em contato com 6 novas pessoas por semana este mês. Veja que está bem mensurada. Então, escreva a sua meta diária, semanal e mensal, sempre visando os marcos e o objetivo final. Eu recomendo que imprima ou escreva em um papel que esteja sempre à mão. Porque, por incrível que pareça, nós esquecemos das nossas metas de curto e longo prazo. Parece louco, né? Mas sempre, então por isso que você precisa revisar essas metas e leve a sério as suas metas. Nós seres humanos nascemos para termos metas e nem que seja somente para caçar a nossa comida ou pescar o nosso peixe para comer hoje. E o objetivo ele faz parte da existência. Portanto, do que de nós seres humanos, de quem somos nós, não é verdade? E as pesquisas mesmo comprovam que se você tiver uma meta, um objetivo, um alvo, você será inclusive mais feliz, mais satisfeito com a sua vida. Então, os seus objetivos devem sempre ser desafiadores, portanto alcançáveis, significativos e relevantes. Mas, na verdade, o mais importante não é o objetivo final ou conseguir a meta final. O mais importante é o processo, é a busca de aprimoramento constante dessa meta. A meta é a direção, o rumo e o processo. É o que faz todos os dias, é que levará a uma direção. Então, lembre-se que para você fazer a sua transição de carreira pode ser um processo que o a levará a ter vários diferentes trabalhos, empregos, pois não é o fim, e sim o final de um começo. É isso mesmo, o final de um começo. E se não tiver planos bem planejados antes de mudar de carreira, talvez você tenha uma vida pior que tinha anteriormente. Afinal, você precisa pagar as suas contas, você precisa sobreviver. Então, tenha que fazer um trabalho aquém das suas qualificações ou tenha até dificuldades de encontrar um trabalho. Então, por isso, a regra é planeje, planeje, planeje e planeje. Sempre planeje. Então, antes de nós irmos para o nosso próximo tópico, escreva o seu plano SMART usando o template que nós vamos disponibilizar para você, que tem um template com o S, o M, o A, o R e o T. Mas não deixe de fazer. E lembre-se, as metas elas têm que ser diárias, semanais,
mensais, trimestrais, semestrais, anuais e assim por diante. Tá bom? Combinado?